A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fazendo um histórico rápido, ela é oriunda através do Tratado de Versalhes. E a OIT, por quê? Ou seja, a OIT, durante esses anos todos, tem mais de 200 recomendações e convenções, o Brasil ratificou várias, inclusive as NRs que nós temos, hoje 37 NRs, né? 37 normas regulamentadoras. Essas normas todas são oriundas, não surgiram da cabeça de um governante, não. Essas normas estão no artigo 154 a 201, salvo engano, da Consolidação das Leis do Trabalho. 201 a 214, 154 a 201 da CLT. E da onde vieram? Basicamente, é de normas da OIT. O Ministério do Trabalho discutiu até esses dias, trabalho infantil, né? Tinha aquelas caravanas junto com o Ministério Público, junto com algumas Polícia Federal, de proibir o trabalho infantil, trabalho escravo, análogo, né, que se chama trabalho escravo. Mas existe recomendação da OIT nesse sentido. Existe recomendação da OIT e convenção sobre PCMSO, sobre PPRA, sobre todos os programas de gestão, sobre CIPA, sobre jornadas de trabalho, sobre jornada de menor. Então isso não foi por acaso. E o Brasil sempre teve um papel muito importante na OIT. A Secretaria-Geral, observe que todo o Congresso da OIT, quem abre, e isso na verdade não é nem o presidente dos Estados Unidos, é o presidente do Brasil. Só que o tempo que estamos nos assusta, porque, por exemplo, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é histórico. E o Ministério do Trabalho, aí quando eu penso em gestão de saúde e segurança, eu não estou me limitando, olha, eu não quero uma segurança do trabalho que vai e simplesmente fica autuando, e não é isso. É muito mais na ideia de regulamentação tripartite, ou seja, construída com empregadores, trabalhadores e governo, que tem efetividade. Nós fizemos, aí eu participei, uma época, um trabalho aqui com o Ministério do Trabalho, na época que o delegado era o Dr. Funari, e tinha dois auditores, o Mário Bonciani e o Gabo Scheps, que inclusive depois eles foram lá para a Secretaria de Saúde e Segurança lá em Brasília, que foi no transporte de cargas. Foi um trabalho, o Torres lembra, acompanhou isso, foi um trabalho muito interessante, que na época, grande parte das empresas sequer tinha uma CIPA construída. E não adianta dizer que tem fiscalização, não tem, nós não temos auditores para isso. Você vai aqui na Martins Fonte agora, a superintendência, né, onde boa parte se aposentaram, deve ter 4, 5, 10, não sei, e não consegue atender. Então, nessa época, que trabalho foi feito? Que foi um trabalho efetivo. Foram verificadas mais de, aqui eu não tenho os dados, mas assim, as empresas de transporte de cargas, um grande número dessas empresas foram auditadas, ou seja, houveram inspeções, sem autuações, isso é importante, sem autuações, para evitar onerar e não resolver o problema. Percebe que interessante? Não adianta a multa pela multa. A pessoa, nós temos uma conduta, infelizmente, talvez isso esteja da forma que nós fomos, não vou dizer criados, não fugiu a palavra, da construção enquanto Estado brasileiro, de ter dificuldade de cumprir normas, ou não? Nós temos muita dificuldade na nossa colonização, essa é a palavra, talvez ligada à nossa própria colonização, de cumprir normas. Ou seja, o Brasil é um dos países que mais leis tem no mundo. De fato, nós temos leis para tudo. Agora, será que eu preciso de uma lei para alguém respeitar a fila? Será que eu preciso de uma lei para não avançar o farol ou o semáforo, seja o que for? Isso é uma questão de educação, que só com os anos nós vamos construir. Nós temos 500 anos. Aí pessoas sobem na tribuna e falam, não, mas os Estados Unidos da América só tem 500 anos. Queridos, quem colonizou os Estados Unidos da América era a parte, com todo respeito, era a parte boa que tinha na Inglaterra. Quem colonizou o Brasil, e aí não estou a criticar os portugueses, porque eu chamo aquela terra lusitana, mas quem colonizou o Brasil até 1808 era a parte ruim, com todo respeito, se esse é o termo, era a escória, abre aspas, o que tinha em Portugal, com raras exceções. Nós devemos no nosso desenvolvimento a Napoleão. A Napoleão. E essas palavras não são minhas, são do Laurentino Gomes, quando escreve aqueles livros fantásticos sobre a colonização do Brasil. Devemos a Napoleão, porque quando Napoleão deu o ultimato na família de Orleans de Bragança, a família real veio para o Brasil, aí tiveram que desenvolver o Brasil. Ou seja, em 5 anos,
Tudo que nós temos praticamente até hoje que funciona bem, foi de 1808 em diante. Nós temos o Banco do Brasil, que até hoje funciona bem, nós temos a Biblioteca Nacional, nós temos tantas outras. A abertura do comércio, que foi um acordo que a família real construiu com a Inglaterra. Então, não está no nosso tema, mas nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter dificuldade de entender, não, se serve na América, serve no Brasil. Não,